está começando mais um Jornal Sindical da USTL, a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Esse programa é um programa que leva até você, trabalhador, informações importantes, também questões que merecem ser debatidas. Nós sempre recebemos aqui lideranças do movimento sindical, também especialistas, e hoje nós vamos falar aqui de um assunto muito importante, o assunto sobre a segurança nas estradas. Muitos acidentes são registrados, mais de 1.200 acidentes nesse ano envolvendo caminhões, por exemplo, aqui no estado de São Paulo. Nós vamos falar sobre as condições desses motoristas, sobre uma lei que agora regulamenta aí o descanso para esses motoristas, para os caminhoneiros. E sobre isso nós vamos falar aqui no programa de hoje com o Gustavo Modenese, ele que é advogado do Sindicato dos Condutores, e também com o Benedito Barbosa, que é presidente do Sindicato dos Condutores e também presidente da USTL. Um assunto muito interessante, um assunto que não interessa apenas para você que é caminhoneiro, para você que trabalha no setor, não. É um assunto que vai interessar para você em vários níveis, já que nós estamos falando de segurança nas estradas. E todo mundo utiliza as estradas aí e tem que ficar atento a algumas informações. Doutor Gustavo Modenese, obrigado pela sua presença aqui hoje, pela primeira vez no nosso Jornal Sindical aqui da USTL. Muito obrigado. É um prazer. Muito bem, Dito Barbosa, que já está aqui já vários programas, que participa conosco, debatendo esses assuntos importantes da cidade. Ele que é uma liderança dentro do movimento sindical, que realmente reestruturou aí a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, a USTL, dando uma nova cara para essa entidade. Vai falar hoje sobre um assunto que domina bastante, que é a respeito dos condutores, dos caminhoneiros. Obrigado, Dito, mais uma vez pela sua presença aqui. É um prazer sempre estar aqui, levando a informação a todos os trabalhadores do nosso setor e também à população da nossa cidade de Limeira e região. Muito bem, queria começar aqui chamando uma reportagem que a nossa equipe de jornalismo da TV Jornal, a equipe de jornalismo comandada pela jornalista Raquel Vieira, fez uma matéria muito interessante, tendo como base uma pesquisa do Ministério das Cidades, falando sobre o transporte rodoviário, o impacto do transporte rodoviário nas estradas, não é? E também sobre o número incrível de acidentes, registrado, inclusive relacionado aos caminhões, aos caminhoneiros. Veja. Jornada de trabalho extensa, horas insuficientes de descanso e pressão por cumprir prazos de entrega. Estes são fatores que fazem parte da rotina de muitos caminhoneiros que circulam nas rodovias do Brasil. No entanto, essas também são algumas das principais causas de acidentes nas ruas e estradas do país. É o que aponta uma pesquisa feita pelo Ministério das Cidades. Os dados mostram que o Brasil possui uma frota de caminhões de 3,1% dos 77 milhões e 800 mil veículos registrados no país. E os caminhões estão envolvidos em 21% dos acidentes com mortes. João é motorista há mais de 30 anos. Em todo este período de profissão, ele nunca sofreu acidente enquanto dirigia nas rodovias. Que leva a ter vários acidentes e muitos até com mortes. Mas isso aí é o excesso do motorista mesmo, né? É que não para para dormir, não para para descansar, não para para nada. E às vezes nem a firma não manda o cara fazer isso, né? Às vezes o cara faz por conta. Então não dá por aí. O problema na pista é imprudência de motorista ultrapassagem perigosas. Muitas vezes tem carro que trabalha aí direto, né, de noite aí provoca um acidente, né? A pesquisa aponta ainda que o número de acidentes envolvendo caminhões foi o terceiro que mais aumentou entre 1996 e 2010, ficando atrás das motocicletas e bicicletas. O que também ficou em terceiro lugar foi o número de mortes provocadas por caminhões. O crescimento foi de 50% no período apurado. No sistema Anhanguera Bandeirantes, por exemplo, de janeiro a outubro deste ano, foram 1.420 acidentes envolvendo caminhões. Os dados são da concessionária que administra as rodovias. Não é só o caminhoneiro que é culpado não, viu? Infelizmente, quantas vezes na estrada que eu precisei frear para não matar o cara que ele ultrapassa você, acho que ele conseguiu passar o corpo dele, ele já joga na frente do caminhão. Você é obrigado a frear. Aconteceu várias vezes, eu não batei porque
é muita imprudência. Na tentativa de regularizar a jornada de trabalho dos motoristas de caminhões, uma lei foi criada em 2012, proibindo estes profissionais de dirigir mais de 4 horas, sem um descanso mínimo de 30 minutos. A lei prevê ainda que os motoristas devem ter repouso diário de 11 horas a cada 24 horas de trabalho. No entanto, nem todos os profissionais seguem a legislação. Tem uns que é obrigado a parar, hoje a própria empresa faz que ele pare, né? Então, vamos supor, 8 horas dirigindo, ele vai parar e dormir, tem que dormir até às 6 da manhã, tem que dormir, tem que cumprir o horário de dormir, que no próprio tacógrafo já consta isso aí, né? Então, tem outros que não, que tem que pagar caminhão, outros tem que horário para cumprir. Aí acontece esses acidentes, né? Infelizmente. Muito bem, vimos aí a reportagem da equipe de jornalismo da TV Jornal, do Jornal da Cidade, falando sobre esses números impressionantes, falando sobre essa lei, que é a lei do descanso. Eu queria inicialmente falar com o doutor Gustavo Modenese sobre essa lei. Doutor, qual é o objetivo principal dessa lei, que é a chamada lei do descanso? Essa lei ela visa muito mais do que simplesmente regulamentar a profissão do motorista. É uma lei que visa proteger a vida, não só desses profissionais, mas também de toda a coletividade, usuários das nossas rodovias. Porque o camarada, ele sai para trabalhar, vai dirigir lá o seu caminhão, não é? E se ele tem que fazer uma entrega num determinado período para depois pegar outra, ele vai querer cumprir essa entrega no tempo mais rápido. Ou seja, é uma questão aí realmente de faturar mais. Mas isso não pode ser desse jeito, já que envolve a vida humana, né? Isso, a própria lei, ela veta, de alguma maneira, a remuneração destes profissionais através do comissionamento. Seja ele pelo número de viagens realizadas, pelo número de cargas entregues, ou seja, é uma lei que visa bastante a redução da jornada, o não incentivo do trabalhar mais para lucrar mais. O que essa lei pode trazer realmente de benefício, na sua opinião, para a segurança das estradas? Olha, a lei, o objetivo principal dela é regulamentar a jornada de trabalho do motorista profissional, tá? Então, a partir deste momento que ele começar a cumprir essa jornada de 8 horas diárias, sendo permitido apenas 2 horas extras por dia, um intervalo de meia hora a cada 4 horas de volante para parar, para descansar, para esticar o corpo, um intervalo de 11 horas a cada 24 horas de trabalho, ou seja, entre o dia e outro de trabalho. Então, assim, este profissional, ele vai trabalhar com mais atenção, mais disposto, com mais perícia, com mais cuidado, e isso realmente tende a diminuir os acidentes que a gente vê tanto hoje aí nas rodovias. Muito bem, nós estamos vendo, inclusive, a repercussão, não é, dessa lei aqui nesse jornalzinho aqui, Tribuna do Rodoviário, que fala sobre o primeiro Congresso Regional de Trabalho Seguro no Transporte Rodoviário. Esse tema da segurança, Odito, é um tema que realmente tem grande relevância dentro do setor? Sem dúvida. Essa lei ela é benéfica, sim, desde que tenha fiscalização. O que eu ia perguntar, como é que fica a fiscalização nesse caso? É por aí que a gente vai mostrar à sociedade brasileira que quando se coloca uma lei, precisa ter o início, o meio e fim. Iniciou-se uma lei, mas não deu ao trabalhador a condição para ele parar na rodovia. Ele vai trabalhar 4 horas e vai parar num determinado local para descanso de meia hora. Mas em que local? Se não tem local apropriado, se tem determinado local, os proprietários de posto não deixam nem o caminhão estacionar se o cara tirar um cochilo. Não tem. Não tem local para paralisação desses profissionais. Então o que acontece? Hoje, graças a Deus, o Ministério Público, junto com as polícias rodoviárias, estão fazendo blitz. E estão pegando o motorista aí com excesso de jornada. Mas, por outro lado, nós estamos cobrando os estados a dar condição a esses profissionais para que ele tenha realmente o descanso necessário
entre jornada e outra. Porque, na verdade, essas blitz, a fiscalização, ela tem que acreditar no que diz o caminhoneiro. Ela tem que acreditar no que diz o motorista. Porque se o motorista disser, não, eu estou fazendo tudo certinho e tal, vai acreditar nele? Como é que fica isso? Não, hoje existe mecanismo. Hoje nós temos o rastreador, nós temos o tacógrafo, que ele fiscaliza a jornada de trabalho. Para você ter uma ideia hoje, com um simples toque no computador, você para um caminhão na rodovia, o local que ele tiver. Porque é o sistema de rastreador. Então esse sistema é muito eficaz. Ele acompanha a jornada de trabalho do profissional. Todas as transportadoras, todas as empresas de transporte de cargas e tudo, tem esse mecanismo, dispõe desse mecanismo? Exatamente, é obrigatório. Então, portanto, hoje, qualquer empresário pode fiscalizar o seu caminhão no local que ele estiver no país. Só para você ter um exemplo, se o motorista ultrapassar uma jornada de trabalho, um agente ou um fiscalizador dentro daqui da empresa fiscaliza um caminhão lá no Paraná, em Goiás, no Mato Grosso, qualquer lugar que ele estiver. Então, pelo rastreador, você acompanha o caminhão. Então, tem como acompanhar, sim, a jornada de trabalho do motorista. Agora, quem fiscaliza as empresas para saber se elas estão fazendo essa fiscalização em cima do motorista? Aí que vem o caso. Nós não temos fiscais de trabalho. Só para você ter uma ideia. Limeira não tem fiscal de trabalho, nós temos que pedir bênção para Piracicaba. E nós vem há longos anos buscando essa mediação junto ao Ministério do Trabalho para que mande fiscais de trabalho para ajudar nós na fiscalização de jornada de trabalho. Mas não tem. Então, é uma vergonha um país do tamanho do Brasil, um estado do tamanho do estado de São Paulo, não ter fiscais para fiscalizar, né, rodovias. Então, nós estamos falando de rodovia. Não tem para fiscalizar nem empresas internas que operam junto às cidades. Nós não temos fiscais. Se a situação é assim com as empresas, né, imagine com os autônomos. Você que é autônomo, você que tem o seu caminhãozinho e tal, tem que saber como é que você tem que lidar com essa nova lei, a lei do descanso, não é, como está sendo chamada. Nós vamos falar como é que fica a lei para o trabalhador autônomo, para o caminhoneiro aí, autônomo, daqui a pouco, depois do intervalo. Fique aí, voltamos já. Estamos de volta com o Jornal Sindical da USTL. A USTL, a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, são 12 sindicatos e entidades, associações que compõem a USTL, não é? Que fazem essa união dos sindicatos, das entidades, não é? Reunindo aí, representando, na verdade, mais de 80% dos trabalhadores aqui da nossa cidade, da cidade de Limeira e também de várias cidades da nossa região. Hoje nós estamos falando sobre a lei do descanso, essa lei que diz que o caminhoneiro, né, a pessoa que trabalha com o transporte de cargas nas rodovias, tem que descansar, né? Que diz exatamente a lei? O que estabelece exatamente a lei? Dr. Gustavo Modenese, ele que é advogado lá do Sindicato dos Condutores. Quais são os principais tópicos do que diz essa lei, o Dr. Gustavo? Como já dito, Bia, essa lei ela tem como objetivo principal realmente regulamentar a jornada dos motoristas, seja ele motoristas empregados ou até mesmo os autônomos, donos dos seus próprios caminhões. E ela limita essa jornada equiparando esses profissionais aos de outras categorias. Então, a partir de maio do ano passado, quando deu início na vigência dessa lei, 12.619, os motoristas hoje, eles têm jornada de 8 horas diárias, podendo fazer 2 horas extras apenas, um intervalo interjornada entre um dia e outro de trabalho de 11 horas, a cada 4 horas de direção tem que parar meia hora para descanso, intervalo para alimentação. Então, ela veio equiparar o motorista aos profissionais das outras categorias. Muito bem. Agora, nós falamos sobre essa lei no bloco anterior e ficou aqui para a gente falar nesse bloco sobre a questão dos autônomos.
Como é que fica os autônomos, camarada que tem lá o seu caminhãozinho, que pega lá o seu frete, como é que fica ele com essa lei? Então, como eu disse, a lei não é só para os motoristas empregados. Os autônomos também tiveram a sua jornada regulamentada e a sua jornada especificada nessa lei. Ou seja, além de alterações na própria CLT, essa lei traz também alterações no sistema CONTRAN, no Código de Trânsito. Então, eles estão passíveis de fiscalização e, quando existir o excesso, das penalidades cabíveis. Muito bem, Dito. Importante que o condutor, importante que o caminhoneiro, né, o motorista, entre em contato com o sindicato, né? Ele tem que ir até lá para ter informação, para se esclarecer sobre as novidades do setor, para saber o que está rolando e também para receber a orientação aí do Dr. Gustavo e de vocês lá do sindicato, né? Sem dúvida nenhuma. O que mais pega hoje nas rodovias são o famoso radar escondido. Nós temos aqui na nossa cidade, tem até uma frase aí, alguns locais aí que você passa em alguma cidade, fala, visita Limeira e ganha uma multa. Então, nas cidades aí onde a gente está nas rodovias, você percebe-se que os radares, eles ficam escondidos. E a maior parte dos motoristas hoje sofre com essa penalidade, porque é um determinado sistema que vem prejudicando muito a categoria profissional no que diz respeito onde descarrega, não é nas rodovias, mas onde descarrega os caminhões, os horários de carga e descarga, isso está prejudicando muito. Isto, para nós, que somos trabalhadores, se chegar no final do mês, se receber 3, 4 multas de parada obrigatória, não parada obrigatória, em locais proibidos, isso está trazendo um certo transtorno à nossa categoria profissional. Quando se trata de rodovias, é isso que eu te disse, que não tem locais onde os trabalhadores façam o seu descanso, não tem locais apropriados. Isso também é um caos no que diz respeito à nossa categoria profissional. Que coisa, né? De tanta coisa aí realmente errada, né? A gente vê a falta de fiscalização, a gente vê essa coisa dos radares que realmente incomoda, não é? Você está passando por um local e aí, a hora que você passa, você vê que tinha ali um radar escondido. Não pode, né, doutor? Todo mundo já sabe que essa coisa de esconder radar é uma coisa que não pode, né? O radar, ele tem o princípio de educar e fiscalizar, e não de penalizar, né? E a partir do momento que se camufla um radar, a gente entende que ele está ali pelo único intuito mesmo de penalizar e de, infelizmente, né, de gerar receita aí para o Estado, para as prefeituras, etc. Muito bem, então você deve entrar em contato com o Sindicato dos Condutores para receber mais informações a respeito da sua categoria. E nós estamos falando aqui dos caminhoneiros, nós estamos falando aqui dos condutores, dos motoristas. Podem entrar em contato com o sindicato que fica aqui na Joaquim Rodrigues de Oliveira, aqui na Vila Cláudia, aqui pertinho da TV Jornal. Queria aqui no final do programa, primeiro dizer que você pode entrar em contato com o Jornal Sindical através do e-mail, que é uniãosindical.limeira@hotmail.com. Você pode mandar o e-mail aí pra gente, com dicas, com sugestões, pedindo informações, você tem aí o nosso atendimento. E eu queria, Dito, que você falasse um pouquinho sobre a USTL nesse final de programa, porque a USTL realmente tem se mostrado uma força, né, na cidade e tem novidades vindo por aí, né? Graças a Deus. Nós temos várias novidades, embora nós estamos aí em reforma, né, do novo local onde nós vamos tratar das reuniões sede, né? Com a sede da USTL, da União Sindical, e também vários outros projetos que já está bem avançado. O que nós estamos fazendo? Nós estamos esperando para fazer uma coisa com o pé no chão. Nós vamos ter eleições agora
da União Sindical, né, Bia? Onde nós vamos agregar em cada um dos representantes da União Sindical, nós vamos compor um cargo de responsabilidade de atuar em todo o setor de administração da Prefeitura Municipal. Só para você citar um exemplo. Nós temos diretor que vai ajudar, fiscalizar na saúde, na educação, no transporte, na área social, na área de lazer, né? Enfim, em todo o secretariado nós vamos ter pessoas que vai representar a USTL. Por quê? Porque a USTL é uma união de trabalhadores voltado a questionar problemas que a cidade tem e levar ao ar para que o trabalhador tome conhecimento que a administração pública ela deve ser fiscalizada pelos vereadores ali compostos para fiscalização. Mas na Constituição dá o direito de todo cidadão e também é fiscalizador, né, do poder público. Então nós, com essa união, nós discutimos a matéria e entendemos que, por ser uma união de cidadania, então nós vamos questionar todos os órgãos, né, onde couber a fiscalização do direito de ir e vir de cada trabalhador da nossa cidade e região. E tem muita coisa errada, né, Dito? Tem muita coisa errada e os sindicatos, os presidentes de sindicatos, as discussões dentro dos sindicatos apontam soluções que muitas vezes não são tão difíceis, né? E nós vemos aí o poder público, nós vemos aí essa fiscalização falha em cima de muitas coisas. É realmente o momento dos sindicatos se unirem, já estão unidos, né? E mostrar o seu valor e o seu poder, né? Sem dúvida, eu quero só alertar até a nossa população, aos jovens, que hoje nós temos aí um grupo de jovens acima de 2 mil, nós estamos cadastrando aí os celulares, nós estamos com mais de 86 mil celulares cadastrados, nós vamos ter o contato MSS do sistema digital, nós vamos conversar com todo cidadão lumeirense, aquele que tiver o celular, porque nós queremos mostrar à sociedade que tem como, de que tem maneira para resolver o problema. Porque, vamos só falar um pouquinho da saúde. A saúde, até pouco tempo, até então, não tem remédio. Remédio é direito do Estado, do cidadão a ter. Está na Constituição, mas ninguém dá. Então nós vamos ter advogados com competência para ajuizar uma ação onde aquele trabalhador não tem acesso àqueles remédios que é doado, que é dado pelo governo federal. Então nós vamos fiscalizar num todo. Então a gente vai estar sempre atento e levando as informações necessárias através da imprensa, né, através da mídia, né, de todos os meios de comunicação, para que cada trabalhador limeirense, ou mesmo da região, passe a conhecer um pouco do direito, né, que ele tem sobre a Constituição Federal, que nos deu esse direito em 1988. E agora faz 25 anos. E nesses 25 anos, só agora que a gente está podendo se organizar para cobrar esse direito nosso. E nós vamos mostrando aqui no Jornal Sindical, aqui, todas as quartas-feiras, 8h30 da noite, com reprise no domingo, às 3 horas da tarde. Muito obrigado, doutor Gustavo Modenese, pela sua presença aqui hoje, pelos importantes esclarecimentos, e volte outras vezes. Eu que agradeço e fico à disposição lá no sindicato de toda a categoria. Muito bem, Dito, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, meu caro, e volte outras vezes, com certeza você voltará. Se Deus quiser. E em janeiro vai ter novidade boa para toda a população de Limeira. Muito bem, obrigado a você que acompanhou aqui mais essa edição do Jornal Sindical da USTL. Na semana que vem, estamos de volta com uma nova edição. Obrigado pela sua audiência e até lá. Tchau.